Graças e paz, amados irmãos e irmãs. Quero saudá-los, dizer que é muito bom estar com vocês nessa manhã de domingo, depois de um períodozinho de férias, um descanso, mas nunca deixando de compartilhar a palavra de Deus. E eu quero nessa manhã compartilhar com você um salmo que eu já trabalhei com vocês algumas vezes, mas quero retomar nessa manhã porque é um projeto de nós estarmos aos domingos trabalhando alguns salmos para a nossa edificação. Então, nesse momento, antes de nós abrirmos a nossa Bíblia no Salmo 1, vamos estar orando ao Senhor. Paizinho querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse dia tão maravilhoso, pela semana que se passou, por esse mês que se encerrou de janeiro. Te agradecemos e pedimos que o Senhor esteja nos acompanhando, nos abençoando, nos fazendo viver o teu propósito e o teu querer nesse mês de fevereiro. Hoje, Senhor, é o primeiro domingo desse mês e queremos consagrar as nossas vidas a Ti, queremos nos preparar para o momento da comunhão. Então, te pedimos que o Senhor venha sondar a cada um de nós, que o Senhor venha se fazer presente nas nossas vidas, endireitando os nossos caminhos e nos fortalecendo para que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis na Tua presença. Agora que vamos ler e meditar sobre a Tua palavra, continua falando aos nossos corações, assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar abrindo no Salmo de número 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor. Então, como eu estava falando, é muito bom nós estudarmos os salmos, porque os salmos são orações, são cânticos, são momentos da caminhada do povo de Deus e momentos que eles expressam os seus sentimentos, o seu louvor, a sua adoração. Também são conhecidos como salmos precatórios, que às vezes eles pedem que fazem uma oração pedindo o mal, o castigo, prejuízo sobre a vida dos seus inimigos. Mas o Salmo de número 1 nos faz uma boa reflexão para esses momentos em que nós estamos vivendo. Momentos em que nós estamos tão expostos nas redes sociais, onde nós somos avaliados, somos julgados pelas pessoas a todo tempo. E ultimamente a gente tem ouvido muito falar sobre aqueles que vivem dessa mídia e que têm medo do que os outros vão pensar. Então é um tempo de reflexão, porque eu tenho certeza que o mais importante para mim e para você é saber o que Deus pensa a nosso respeito, o que Deus espera de nós. E quando nós olhamos para esse salmo é um salmo que nos mostra que há uma diferença entre aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que não têm. O caminho daquele que é piedoso, ele é reconhecido pelas outras pessoas que olham, porque ele tem um diferencial sobre a vida dele. E esse diferencial é que ele não vive segundo os preceitos deste mundo, segundo as normas estabelecidas por esse mundo. Então é alguém que não está sujeito às coisas desse mundo, que não vive segundo a moda desse mundo, mas a sua vida é pautada pela presença de Deus. E nesse mundo em que nós estamos vivendo, nesses dias que nós estamos vivendo, onde as mídias têm dominado, tomado muito espaço e
nada contra, até porque se não fosse essas mídias de relacionamento, se não fossem esses canais, nós não estaríamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, eu não estaria falando com você. Então nós precisamos entender que nós precisamos fazer um bom uso das ferramentas que Deus tem colocado à nossa disposição. E quando nós estamos usando essas ferramentas, participando desse mundo virtual, nós precisamos entender que seja no nosso cotidiano ou no mundo virtual, nós somos a mesma pessoa. Eu não tenho uma imagem pública, mas eu tenho a imagem e semelhança que eu recebi do Senhor quando o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida e quando eu decidi que eu não viveria mais segundo os meus princípios, mas segundo a vontade de Deus. Então esse homem, essa mulher, essa pessoa que recebe o Senhor Jesus Cristo, é comparado com uma árvore plantada junto à corrente das águas, que diz que ele é feliz. Por quê? Porque ele não vive segundo os critérios desse mundo, ele não vive segundo o modismo dos tempos, mas ele vive de acordo com aquilo que Deus tem para a vida dele. E ele se alimenta daquilo que o Senhor lhe dá, ele se alimenta da provisão que vem do Senhor. Então, muitas vezes nós ouvimos as pessoas falando, né, que nós somos aquilo que nos alimentamos, nós somos aquilo que comemos. Então, o que você tem comido? O que você tem recebido? O que tem nutrido a sua alma, o seu coração, a sua vida? Você tem se alimentado das coisas que o mundo oferece, dos manjares que o mundo oferece? Ou você é alguém que vive de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Senhor, que busca viver de acordo com essa realidade? O que tem ocupado o seu pensamento? São as coisas cotidianas que o mundo oferece, que o mundo cobra? Porque quando nós ligamos a televisão, olhamos uma revista, principalmente as meninas, elas se sentem muito pressionadas pelos padrões estabelecidos por esses veículos de comunicação. Então, às vezes, a gente acha que se a gente não usar a marca tal, se o cabelo não estiver penteado da forma tal, se não tiver dentro daquele peso estabelecido, se não tiver aquela forma, se não tiver isso, se não tiver aquilo, eu não sou interessante, eu não sou inteligente, eu não tenho oportunidade. Os homens, às vezes, os meninos também, né, ficam lá achando que para ser bem sucedido precisa ter todo aquele glamour, estar rodeado de mulheres bonitas, precisa despertar esse interesse, tem que ter um bom carro, tem que ter um bom emprego, tem que ser perfeito. Então, às vezes nós nos deixamos levar por essas impressões que o mundo dá e nos esquecemos que o que deve pautar a minha vida, a sua vida, é a palavra de Deus. E aquele que tem a sua vida pautada pela palavra de Deus, ele é diferente. Ele sobressai naturalmente, ele não precisa fazer nada de extraordinário, como o mundo diz, que se você não fizer, que se você não tiver, você não é alguém, você não é reconhecido, você não tem valor. Mas é muito pelo contrário. Quando você abre mão dessas coisas e começa a viver segundo a palavra do Senhor, porque o seu prazer, antes de qualquer coisa, está aonde? Na palavra do Senhor. Então, quando nós entendemos que essa palavra, ela nos alimenta, é a fonte de energia que nós precisamos, e nós vivemos por esse ensinamento do Senhor, a nossa vida é diferente, ela é transformada. E aí diz que ela é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Está dizendo que você não vai ter lutas e dificuldades? Está dizendo que as aflições desse tempo não vão bater na sua porta? Não, muito pelo contrário. As aflições e as dificuldades desse tempo vão bater na sua porta, mas ainda assim, ainda que você passe por tormentas, ainda que você passe por dificuldades, você será como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Por quê? Porque essa corrente simboliza a presença de Deus nas nossas vidas. É esse rio, essa fonte de água viva que nutre a minha vida, que nutre a sua vida, que faz com que nós sejamos fortalecidos
fortalecidos, abençoados e que apesar das lutas e dificuldades, no tempo devido você prospera, no tempo devido você floresce e que tudo que você faz, você é bem-sucedido. Ser bem-sucedido é conseguir realizar tudo aquilo que a gente planeja, não no nosso tempo, não da forma que queremos, mas de acordo com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, isso é muito importante nós pensarmos. O que você quer? Você quer fama? Você quer sucesso? Você quer ser reconhecido pelas pessoas desse tempo? Ou você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Você quer ser conhecido pelo Senhor da glória. Muitas pessoas trocam esse reconhecimento, a vida eterna, a bênção que vem de Deus por conta de coisas passageiras e momentâneas que esse mundo oferece, mas que o seu fim não é o melhor, porque diz a palavra o quê? Que os ímpios não são assim. Eles são como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, nós precisamos ter muito claro, o salmista deixa isso muito claro. Você ou é do Senhor ou você pertence ao mundo. Não há mais tempo para nós brincarmos. A gente sempre ouve isso, né? Não é tempo de nós brincarmos de crente, porque a vinda do Senhor está às portas. Eu não sei quando o Senhor virá, mas eu sei que Ele tem se apresentado a cada dia para muitas pessoas. Muitos têm partido. Então, para esses, o Senhor já voltou. Eu não sei quando Ele vai voltar para você, eu não sei quando Ele vai voltar para mim, mas eu sei que a minha vida e a sua vida precisa estar no altar do Senhor. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos saber de quem somos e a quem servimos. E porque diz assim, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, que você tenha o seu caminho conhecido do Senhor, que você tenha a sua vida aprovada pelo Senhor, que você busque a aprovação, não a aprovação social, reconhecimento das pessoas que estão à sua volta. Às vezes você quer agradar o chefe, quer agradar a mãe, quer agradar não sei quem, agrada tantas pessoas e desagrada aquele que morreu na cruz pela sua vida, aquele que te sustenta, aquele que guarda a sua vida, aquele que tem poder para transformar tudo na sua vida. Então, que nós possamos nessa manhã estar entendendo que o Senhor conhece o nosso caminhar, o Senhor sabe quem é você. Eu posso até me enganar a seu respeito, mas lembre-se, existe um Deus que não se engana e que sabe exatamente quem você é e quem eu sou. E que nós possamos ser, como diz a palavra, bem-aventurados, mais do que felizes, porque somos como árvores plantadas junto à corrente das águas e a nossa provisão vem do Senhor e o Senhor é que nos faz prosperar. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado pela tua palavra que foi ministrada a nós nessa manhã, que o Senhor nos ajude a continuarmos firmes na tua presença, não nos atermos aos conselhos dos ímpios, ao conselho dos enganadores, daqueles, Senhor, que querem nos desviar da Tua presença e nos tirar do foco que nós temos, que é permanecer firmes e inabaláveis, confiando que Tu és o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. A palavra nos ensina que o Senhor conhece o nosso caminho e que o nosso caminho possa ser um caminho abençoado, um caminho que o Senhor tem de ti a sua aprovação, que o Senhor possa continuar falando conosco ao longo desse dia. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.